Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara e hoje o assunto vai ser sobre asma, DPOC e câncer. Provavelmente o próximo vídeo vai ser sobre atelectasia, derrame pleural, pneumotórax e pneumonia. Hoje vai ser sobre esses três que nem eu havia citado. E eu começo falando das doenças das vias aéreas, dividindo em dois tipos. Existem as doenças das vias aéreas superiores e as doenças das vias aéreas inferiores. O que seria as superiores? Seria o nariz, seria a faringe, seria a laringe em si. Agora, as inferiores seria justamente a traqueia, o pulmão, os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos em si, sabe? Então, quando a gente fala de doenças das vias aéreas superiores, o que a gente vai apresentar? Você vai apresentar gotejamento pós-nasal, vai aparecer batimento das asas do nariz, né, que quando o paciente está com dispneia, mas a dispneia, ela seria um sinal das vias aéreas inferiores, entendeu? Mas você tem a presença de um sinal que seria o batimento das asas do nariz, né? Mucosa nasal, estridor, tosse, tudo isso é das vias aéreas superiores. Das vias aéreas inferiores, você também vai ter tosse. Aqui você, que nem eu falei, aqui você vai ter a dispneia presente, sibilo, sibilância. Aqui você já vai estar mais envolvido com o exame físico, né? Então, você vai fazer a inspeção, vai fazer a palpação, a percussão, a ausculta pulmonar. Tem a presença de ruídos adventícios, que seria justamente esses sibilos, que seria os estertores crepitantes, assim que se fala. Enfim, que tem os crepitantes finos também, os roncos em si. Então, a gente divide as doenças das vias aéreas em superiores e inferiores. Novamente, as superiores é tudo relacionado à laringe, faringe e o nariz. Então, gotejamento pós-nasal, mucosa nasal inflamada, por exemplo, estridor, tosse. Agora, vias aéreas inferiores, traqueia, bronquíolos, pulmão, pulmões, né, alvéolos em si. Então você vai ter dispneia, você vai ter tosse, vai ter os ruídos adventícios em si. O primeiro que a gente vai entrar, que é dos três que eu havia citado, vai ser a asma. A asma, ela é muito parecida com o DPOC. A sua fisiopatologia são parecidos em si, mas o que vai diferenciar ela é que a gente vai ver mais de maneira geral aqui, normalmente a asma, a crise asmática, é em pacientes jovens. Geralmente a asma ela é uma alergia. Então, o que vai causar a crise asmática são fatores que vão atacar essa alergia, que pode ser, um caso que teve no meu simulado, foi justamente a paciente, ela era jovem geralmente é característica de asma em si. Ela foi lá, teve mudança brusca na temperatura e ela ainda por cima adotou um gato que dorme junto com ela na cama. Que ela apresentou tosse, ela apresentou sibilo, ela apresentou dispneia, tudo isso característica parecida com a DPOC. Só que aquilo que eu falei, a asma, ela é um tipo de alergia. Então a asma, olha só, ela é uma doença heterogênea. Isso significa que ela vai apresentar, ela vai ser diferente em cada tipo de paciente, tá? Mas basicamente ela é caracterizada pela inflamação crônica das vias aéreas. Na asma, você vai ter a inflamação das vias crônicas, inflamação das vias aéreas de forma crônica, você vai ter a broncoconstrição e vai ter um outro aí que, deixa eu ver aqui, já adiantando, que seria a hiperresponsividade, né? Vou explicar sobre isso. Então, a gente sabe que a asma é uma doença heterogênea, que vai ser diferente para cada paciente, mas ela basicamente é uma inflamação da inflamação crônica das vias aéreas. Ela é definida pelo histórico respiratório do paciente. Então, ela vai ter tosse, o paciente vai ter sibilo, o paciente tem dispneia, o paciente tem opressão torácica. A opressão torácica é como se ele estivesse sentindo um peso em cima dele. Parecidíssimo com uma DPOC, correto? Então, mas eu vou falar mais pra frente como que a gente vai diferenciar.
Então, ela é definida pela história de sintomas respiratórios, que eu falei que são esses, que variam com o tempo e a intensidade, provocando uma obstrução do fluxo aéreo. Como que a gente faz para diagnosticar a asma? Espirometria, que a gente vai utilizar, que eu vou falar dela também mais pra frente. E ao contrário da TPOC, a asma ela é reversível. Então, se você faz uso... A asma não tem a broncoconstrição. Se você faz uso do broncodilatador, ela vai reverter o quadro de dispneia, vai reverter todo aquele quadro em si de dispneia em si, eu acho que de sibilo também, de tosse. A tosse já é capaz de ser. Enfim, ela é reversível, enquanto como que fala? A DPOC não. A DPOC ela é uma doença irreversível que a gente tem. Então, qual que é a epidemiologia da asma? A asma é uma doença respiratória comum que afeta de 1 a 29% da população em diferentes países, tá? Tem uma prevalência adulta bem grande, de 7,9% nos Estados Unidos e 4,3% no mundo. E olha só, o que é importante, eu acho, pra gente entender sobre a epidemiologia da asma. A prevalência, ela é contínua Aliás, a prevalência de você ter asma no mundo em si, ela continua a aumentar porque justamente da transição do paciente da área rural para a vida urbana, né? Então, o paciente ele vai ter contato com diferentes alérgenos que podem causar a asma. Eu acho que o paciente ele pode nascer com asma, né, por suscetibilidade genética, mas também há outros fatores na vida cotidiana dele que pode acabar desencadeando ele ter uma asma. Por exemplo, uma poluição ambiental que a gente tem. Normalmente a maior prevalência é na infância, tá? Por isso que eu falo que a asma geralmente ele é mais frequente em pacientes jovens. E maior ocorrência em meninos entre os meninos, entre as crianças, né? Os meninos em si. E no caso, invertendo essa relação entre os adultos. Então, nos adultos é mais comum nas mulheres, né? Gente, perdão, tá toda hora assim? É porque eu tô com minha garganta doendo um pouquinho. Então, como que funciona? Olha só. O principal componente causador da asma é a suscetibilidade genética, que nem eu havia citado, além de fatores de risco e exposição. Então, quais são os fatores de risco e de exposição que a gente tem? Pré-natal, se a grávida tiver contato com alguma, que eu vou falar aqui, tem outros fatores aqui, alguma substância que pode acabar levando o paciente a desenvolver asma, lá o feto em si, né? Desenvolver a asma na infância e na idade adulta, né? Que pode acontecer na vida do paciente em si, que você pode ter a exposição a fatores que vão desenvolver a asma. Quais são, então, esses fatores relacionados ao desenvolvimento da asma? Primeiro que a gente tem é a exposição a alérgenos nas pessoas com predisposição à atopia. O que isso quer dizer? Significa que o paciente ele vai ter uma exposição a uma substância alérgena em pessoas que têm predisposição a ter outras alergias, né? Que a atopia seria uma tendência genética a produzir a imunoglobulina E, né? IgE, né? Em excesso. E essa IgE, né? Ela é justamente a imunoglobulina de alergia. Então, a atopia é uma tendência maior de você ter a produção dessas imunoglobulinas, é assim que se fala? Imunoglobulinas de alergia. Então, o primeiro fator que a gente tem de risco da pessoa desenvolver asma, ela entrar em contato com algum alérgeno que a pessoa, aliás, ela tem predisposição a ter outras alergias, ela acaba entrando em contato com algum alérgeno que acaba levando ela a ter asma. Não sei se deu para vocês entenderem muito bem essa parte. Exposição ocupacional, dependendo do trabalho da pessoa. Se a pessoa ela mexe, por exemplo, com gases tóxicos, pode levar também a uma asma, tá? Poluição do ar, infecções virais, como no micoplasma, né? Infecções virais e micoplasma, tabaco, obesidade, dieta, fungos em micoses alérgicas das vias aéreas, irritantes agudos, síndromes de disfunção reativa das vias aéreas. Tudo isso pode levar
ao paciente desenvolver asma. Só que a prevalência dele é a suscetibilidade genética. Esse é o primeiro que eu falei. Exposição a alérgeno em pessoas que têm predisposição à atopia. O que vai diferenciar do DPOC, não que a asma não pode ser causada pelo tabagismo, que eu falei, pode, obesidade também, a dieta da pessoa também pode levar. Só que a asma é mais suscetibilidade genética, enquanto o DPOC é mais tabagismo. Porque a gente vai ver que o DPOC, ele também pode ser causado por fatores ambientais, ele também pode ser causado por suscetibilidade genética que a pessoa tem, por uma condição lá que eu acho que o pulmão, acho que ele perde sua elasticidade. Não tô falando de enfisema aqui. Quando eu chegar à parte da DPOC, eu cito aqui de novo, entendeu? Mas o principal fator da DPOC é o tabagismo, enquanto o principal fator da asma é essa suscetibilidade genética, né? Que a asma é uma alergia em si e o DPOC é uma... Não que a asma não seja uma doença, mas o DPOC é mais uma doença relacionada com o tabaco, né? O tabagismo. Que nem eu falei, a asma ela tá associada a outras atopias, né? Tá associada a outros alérgenos. Então, quais são esses alérgenos que podem causar o estreitamento das vias aéreas? Irritantes, infecções virais, exercício e ar frio. Ar seco também pode levar a pessoa a ter uma crise asmática. Poluição do ar, alguns fármacos também pode levar a pessoa a ter uma crise asmática, gravidez, alterações hormonais. Então, isso tudo desencadeia o estreitamento das vias aéreas. Isso tudo desencadeia a pessoa ter uma crise asmática. Então, até agora a gente viu que o quê? Que a asma, ela é uma doença heterogênea, ela é uma inflamação das vias aéreas, né, da mucosa em si das vias aéreas, que ela é reversível quando você faz o uso de broncodilatador, que o principal componente para você desenvolver a asma é a suscetibilidade genética. E que mais? Os fatores de risco, né? O paciente ter uma exposição a alérgeno, já ele tendo essa predisposição a atopias, a exposição ocupacional também, mudança na vida, né, do paciente indo da área rural para a área urbana, obesidade, tabagismo, tudo isso. Mas o principal é a suscetibilidade genética. Então, como que vai funcionar a fisiopatologia, por exemplo, da asma? Eu vou falar aqui. A fisiopatologia da asma é o seguinte, ó. O primeiro momento que a gente tem, inicialmente, a gente vai ter a inflamação. Então, o primeiro momento que a gente tem é a inflamação persistente da mucosa brônquica. Então, a mucosa do brônquio, o brônquio em si, ele vai ter uma inflamação. O que vai acontecer? Se tem uma inflamação, as células do sistema imunológico, elas vão para aquele lugar e elas vão acabar liberando mediadores inflamatórios. E esses mediadores inflamatórios vão fazer com que haja um edema na mucosa. Se tem edema na mucosa, vai acabar produzindo muco. Então, vai ter uma lesão do sistema respiratório. Então, o primeiro passo, a inflamação da mucosa dos brônquios. Veio as células inflamatórias, liberou mediadores inflamatórios, edema da mucosa lá, produção de muco. Pronto, primeiro que a gente tem. Então, imagina o calibre aqui. Imagina que começou a produzir muco aqui. O calibre vai reduzir um pouquinho. Então, vamos supor que ele reduziu aqui, na primeira curvinha do meu dedo. Ele era assim, aí ele reduziu assim. Já tá menor. Ainda tá continuando a passagem de ar ali. A segunda coisa que você tem, além dessa inflamação, é justamente a broncoconstrição desses vasos. Então, ó, a broncoconstrição, que é essa contração, ela vai acabar reduzindo o calibre menor ainda. Então, reduz o calibre dessas vias aéreas, dificultando a passagem de ar e levando a sintomas como dispneia, sibilos, sensação do aperto. Lembrando que o sibilo, eu não lembro qual vídeo que eu gravei, eu acho que foi sobre os principais doenças respiratórias, ou não sei se foi os principais sintomas respiratórios, eu acho que foi esse. O sibilo, ele é um som que tem característica da passagem de ar rápido
para uma via aérea estreita ou se não semi-obstrutiva. Então, por isso que nesse caso, você vai ter a presença de sibilo, sabe? E sensação de aperto no peito. Então, o primeiro passo é inflamação, produção de muco, broncoconstrição. O segundo passo que acontece é uma hiperresponsividade isso mesmo, brônquica. O que acontece? As vias aéreas, elas se tornam excessivamente sensíveis a diversos estímulos, como poeira, ácaros, que foi o que eu falei, os alérgenos em si, né? Mudanças na temperatura, a temperatura ficando fria, acaba causando essa hiperresponsividade brônquica, né? Então, esses estímulos, que normalmente não causariam reação significativa, eles acabam desencadeando uma broncoconstrição intensa. Então, o fluxo aéreo fica mais... como que fala? Fica mais bloqueado, né? Não é bloqueado que eu queria falar. Esqueci agora a palavra. Fica mais fechado em si, né? Que a gente tem. Então, primeiro passo, o paciente tem uma inflamação crônica, edema da mucosa, produção de muco, vai ter uma broncoconstrição que vai dificultar a passagem do ar e ainda por cima tem uma hiperresponsividade brônquica em que alérgenos, substâncias que não causariam uma broncoconstrição, vão acabar causando uma broncoconstrição intensa, né? Então, a combinação de edema da mucosa, acúmulo de muco e broncoconstrição resulta nessa obstrução do fluxo aéreo. Então, o paciente, se você tem uma obstrução, uma semi-obstrução, vai ter justamente esse sibilo aí, que é aquele chiado, né, do que o paciente tem. Isso, inclusive, esse sibilo, essa obstrução, acontece principalmente durante a expiração. Por quê? Porque o ar vai ficar preso nos pulmões. Então, o chiado, assim, respirei. Na hora que... Acho que eu anotei errado. Acho que é durante a inspiração. Na expiração, peraí. Não, anotei certo mesmo. É durante a expiração. O que acontece, ó. Na expiração, o pulmão e os brônquios, eles murcham, né? Porque você tá jogando o ar pra fora. Eles murcham um pouco. Então, isso faz as vias aéreas ficarem naturalmente mais estreitas do que na expiração. Na expiração, eles vão... Como você tá puxando o ar, então eles devem aumentar o seu calibre, né? Vamos dizer assim. Se os brônquios já estão inflamados ou contraídos, como na asma, eles ficam ainda mais apertados. Então, quando o ar tenta sair por esse tubo estreito, ele passa por uma velocidade maior e faz vibração nas paredes do brônquio, produzindo justamente esse sibilo. Então, foi uma analogia. Imagina um canudo mole. Quando você puxa o ar por ele, ele tende a ficar aperto. Quando sopra o ar para fora, o canudo tende a amassar um pouco. Se o canudo já estiver estreito, soprar faz ele vibrar e assobiar, entendeu? Faz sentido agora. Então, esse sibilo está mais presente durante a expiração, tá? Que nem eu falei, o que faz com que o ar fique preso nos pulmões. Então, se eles já estão murchos, vão ficar mais murchos ainda, né? Uma característica fundamental da asma é que essa obstrução, foi o que eu falei, ela é irreversível, seja espontaneamente, tá? Ou com o uso de broncodilatadores, diferente do que ocorre na DPOC, que é irreversível. Em casos crônicos ou mal controlados, por exemplo, numa crise asmática, ocorre o remodelamento das vias aéreas com espessamento da parede brônquica. Vai ter fibrose subepitelial e hipertrofia do músculo liso. Essas alterações estruturais podem reduzir a reversibilidade da obstrução ao longo dos anos. Então, o que quer dizer isso aqui? Se você não tratar, se essa combinação de inflamação, broncoconstrição e uma hiperresponsividade,
se eles não for tratados, isso for de maneira crônica, isso acaba mudando o remodelamento dessas vias aéreas, fazendo com que seja um caso irreversível de asma, sabe? Não irreversível, mas reduzir em si a sua reversibilidade. Então, novamente, o que a gente sabe sobre da asma até agora? A asma ela é uma alergia que a gente tem. Ela é causada por uma broncoconstrição, por uma inflamação que vai levar a uma edema da mucosa, por uma irresponsividade, aliás, ela é uma doença heterogênea, ela tem tosse, ela tem sibilo, ela tem dispneia, ela tem opressão respiratória, ela geralmente é reversível, pode ser espontânea, pode ser com o uso do broncodilatador. O que mais? A gente sabe que a principal causa dela é a suscetibilidade genética, mas tabaco, obesidade, dieta, mudança de vida, né, no cotidiano da pessoa também pode influenciar mais a suscetibilidade genética. Fatores como alérgenos, infecções virais, agentes irritantes, mudanças na temperatura, tudo isso causa gravidez, alterações hormonais, tudo isso pode causar uma crise asmática que a gente tem no paciente em si. Manifestações clínicas, foi que eu falei, as mais frequentes é a dispneia, porque você vai ter essa redução do calibre dos brônquios, né? Então, vai meio que dificultar a passagem de ar para realizar a troca gasosa. Sibilância, por causa da passagem rápida desse ar para uma via aérea estreita. E tosse, né? Que a tosse é um mecanismo que a gente tem de meio que de expulsar aquilo que está fazendo mal ao nosso corpo. Então, aqui no caso, seria um muco. Então, a tosse ela teria esse reflexo aí, né? Mas a tosse, ela pode ser tanto seca, tá? Quanto produtiva. E a sensação de opressão torácica, que é com aquele aperto no peito, como se tivesse um peso no peito em si. Esses sintomas, eles podem ocorrer em combinação, tá? Ou se não de forma isolada. Na dependência da gravidade da doença, o paciente pode permanecer assintomático entre as crises. Mas o que precisa gravar aqui é dispneia, sibilância, tosse, sensação de opressão torácica. Pode ser em conjunto ou pode ser isolado. Episódios como broncoespasmo agudo são conhecidos como crise asmática, tá? Então, se o paciente tem crise asmática, é um broncoespasmo agudo, tá? E a crise asmática, gente, ela é muito séria, porque ela pode levar a óbito, tá? Então, você já tem que entrar, por exemplo, com um broncodilatador, com um corticoide inalatório, eu acho que até mesmo um comprimido, talvez. Eu tenho aqui anotado. Mesmo episódios leves podem levar a uma crise asmática, tá? História clínica, já falei que seria, no caso, episódios de sibilância, dispneia, opressão torácica, tosse seca ou produtiva, após a exposição de desencadeantes. Aí é claro que você deve ter uma anamnese bem encolhida, né? Porque, por exemplo, exposição domiciliar. Se a paciente tem animais de estimação, o pelo dele pode levar a uma crise asmática. Mofo, que se vocês verem minha parede aqui de casa, pode levar a uma crise asmática. Poeira, poluição, tabagismo ativo, ou até mesmo passivo, pode levar a uma crise asmática. Dependendo do hobby da pessoa, também pode levar a crise asmática, o trabalho da pessoa. Acho que serralheiro, né, mexe muito com... Tem, acho que muito pó, assim, né, das árvores, pode causar isso também. Exposição ao frio. Isso tudo pode causar crise asmática, então por isso você deve ter uma boa anamnese, tá? Na anamnese, é aquela coisa de sempre. Você tá tendo, por exemplo, quantas vezes isso acontece por dia? Quais são os fatores desencadeantes? O que você faz que piora? O que você faz que melhora? Quais são os sintomas associados, né? Se tem, se tem alguma alergia,
quais são os medicamentos que usa, sabe? Então, como que vai ser os achados no exame físico que você vai ter da crise asmática? Então, desde uma crise leve, que eu vou falar aqui, até uma crise grave, vamos dizer assim. Quando você vê a expensão estática, lembrando que a expensão estática é aquela expensão que você apenas olha como se fosse uma foto. Ela vai estar normal, tá? Na crise leve. Se você tem uma crise grave, você vai estar com uma hiperinsuflação pulmonar. Parecido com uma DPOC, sabe? O tórax meio que vai estar inflado assim. Na expensão dinâmica, que é como se fosse um vídeo, na leve, se você. Eu tenho até um quadrinho ali, não sei se eu vou pegar ele, peraí. Eu resolvi vir aqui no celular mesmo. Então, na expensão dinâmica, que é você vendo assim, o paciente vai estar normal também. Agora, numa crise leve, se for numa crise grave, o paciente ele vai estar com taquipneia, vai estar com esforço respiratório, sabe? No caso da expansibilidade, vai estar normal. Na crise asmática não vai estar normal. Na crise asmática, a expansibilidade do paciente vai estar diminuída, né? O paciente vai estar com taquipneia, vai estar diminuído, o paciente não vai conseguir, porque vai estar com uma hiperinsuflação pulmonar, né? O frênico tórico vocal vai estar normal também na asma, na crise asmática. Leve, se for uma crise asmática grave, aí vai estar com o mesmo som que a DPOC, uma hiperressonância pulmonar. Na ausculta, se for uma crise leve, vai estar normal. Agora, se for numa crise grave, você vai ser murmúrios vesiculares universalmente audíveis com presença de ruídos adventícios, que no caso seria justamente esse sibilo em si, né? Com sibilos difusos, tá? Então, de maneira geral, expensão estática. Crise grave, uma infrainsuflação pulmonar. Numa expensão estática. Numa expensão dinâmica, o paciente ele vai estar taquipneico e vai estar apresentando esforços respiratórios. Na expansibilidade vai estar diminuída, isso estou considerando a crise grave, tá? A expansibilidade vai estar diminuída. O frênico tórico vocal, ele também vai estar diminuído. A percussão vai ser, no caso, uma hiperressonância pulmonar, acho que é isso, hiperressonância pulmonar. E a ausculta é murmúrio vesicular universalmente audível, com presença de sibilos difusos, que é difuso que é nos 2 pulmões. Aí é claro, né, gente, como qualquer outra doença, essa aqui também tem seus diagnósticos diferenciais, que é o DPOC, que nem eu havia citado, doença do refluxo gastroesofágico também. Eu não sei o porquê aqui, de verdade, tá? O porquê seria esse. Eu sei que a doença do refluxo gastroesofágico é causada por tabaco também, por álcool, por bebidas quentes, né? Mas eu não sei porquê. Os sintomas devem ser parecidos, né? Uma insuficiência cardíaca também. Acho que mais à esquerda do que à direita aqui, uma embolia pulmonar, síndrome hiperventilatória, ansiedade, tudo isso são diagnósticos diferenciais que a gente tem da asma. O diagnóstico da asma, gente, ele é exclusivamente clínico, tá? Mas o que vai confirmar se o paciente tem asma ou não é justamente a espirometria. Ela vai confirmar o diagnóstico e vai mostrar a gravidade dessa obstrução que a gente tem. Ana Clara, onde eu trabalho não tem espirometria. Então, nesse caso, se você não tem espirometria para confirmar o diagnóstico de asma, você pode usar o pico de fluxo expiratório, tá? A bronquite, tá? Tenho bronquite. Bronquite é um termo leigo para asma, tá? Então, se o paciente fala eu tenho bronquite, você já sabe que ele tem asma. E foi o que eu falei, qual que é o tratamento que a gente tem da asma em si? Corticoide inalatório, que é anti-inflamatório, né? Broncodilatadores inalatórios, esses geralmente tem curta ação, então eles são mais para uma crise asmática. E tem os corticoides orais também, tá? Eles podem ser necessários nas crises.
Isso só um tratamento farmacológico. Ou agora tratamentos não farmacológicos é o controle ambiental, revisar técnica de uso de dispositivos inalatórios nas consultas, porque pode ser capaz do paciente ele não estar sabendo usar esses inalatórios, evitar tabagismo e investigar e tratar comorbidades, tá? A asma é isso. Vou entrar agora em DPOC, que não foge muito. Se ficar muito longo o vídeo, que eu já tô vendo que tá em 30 minutos, eu faço parte 2 também. Eu corto no meio e a gente divide. Olha agora na DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Aqui você também vai ser uma doença heterogênea, em que cada paciente vai ter vamos dizer assim, vai ter um tipo, um específico, né? Vai ser diferente em cada paciente. E ela é caracterizada por sintomas respiratórios crônicos, aqui no caso. Então, o paciente vai ter também dispneia, o paciente também pode ter tosse seca ou produtiva, exacerbações, parecidíssimo, inclusive, com a asma. Aqui, na DPOC, a gente vai ter 2 mecanismos em que eles podem estar em conjunto ou pode estar cada um em si. O primeiro que a gente tem é a bronquite. A bronquite, ela vai ser uma inflamação justamente dos brônquios. Qual que é a patologia da asma? Inflamação dos brônquios também, da mucosa brônquica, a mesma coisa aqui. Então, essa bronquite, o que ela vai acontecer? Ela vai gerar uma tosse crônica produtiva, que é o principal sintoma dela. E os alvéolos, que nos alvéolos você vai ter um enfisema alveolar. O enfisema alveolar que eu falo, novamente, tem os cachos de uva, que seriam os ossos alvéolos. Eles vão meio que perder a sua elasticidade. Então, eles vão juntar em um só. E quando eles perdem a elasticidade deles, eles não conseguem, vamos dizer assim, não consegue se expandir mais assim para caber ar, evitando que ocorra uma troca gasosa eficiente. Eu acho que era isso mesmo. Eu tenho isso anotado em algum canto? Eu tenho. Olha, os alvéolos, eles perdem a elasticidade e a força de expulsar o ar, que dificulta a respiração. Na verdade, não é que não cabe mais ar. Eles até enchem de ar, mas eles não conseguem empurrar esse ar, né, pra fazer essa troca gasosa, né, que tem. Então, pode ser por esses 2 mecanismos, tá? Pode ser por uma bronquite crônica ou se não um enfisema alveolar, um enfisema pulmonar, né, que a gente tem. Justamente essas duas, e quando for os 2, isso vai causar, né, tanto quanto os 2 quanto um só, vai causar uma obstrução da via aérea, que também pode levar ao sibilo, né, que a gente viu. Então, causa uma obstrução ao fluxo aéreo persistente e frequentemente progressivo, tá? O DPOC, a gente sabe que tem o DPOC, vamos dizer assim, normal e a sua forma exacerbada. A forma exacerbada dele é que todos os sintomas, como tosse, dispneia, expectoração, né, entre outros em si, eles vão estar tudo, vamos dizer assim, aumentados, né? E cada vez que o paciente tem essa exacerbação, vamos dizer assim, ele vai perdendo cada vez mais da funcionalidade do pulmão. Então, a DPOC é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, é definida como uma doença pulmonar heterogênea, caracterizada por sintomas respiratórios crônicos, como dispneia, tosse, expectoração ou exacerbações, devido à normalidade das vias aéreas, como nos brônquios, no caso das bronquites, né? Dessa bronquite crônica, e dos alvéolos, no caso de um enfisema que a gente tem. No caso da bronquite, o principal sintoma que a gente tem é a tosse produtiva, e do enfisema, o principal sintoma que a gente tem é a dispneia, que causa uma obstrução ao fluxo aéreo persistente e frequentemente progressivo.
Quando o paciente ele tem uma DPOC de característica frequente de um enfisema, ele vai ser um paciente que vai ter um soprador róseo. O que seria esse soprador róseo, se não pink puffer, né? O paciente ele vai ter uma respiração com esforço, né? O paciente ele vai ter uma presença de dispneia, muitas vezes até mesmo com o lábio meio, uma respiração com os lábios meio cerrados, assim, ó. E ele vai meio que dizer, vamos dizer assim, que ele tá meio que rosado a pele dele, né? Por isso que é pink puffer. Agora, paciente que tem uma DPOC e a característica principal é uma bronquite crônica, o paciente, vamos dizer que ele vai ficar inchado, ao contrário do enfisema, que o enfisema vai ser um paciente mais magro, mais desnutrido assim, né? Mas desnutrido não, desidratado, aliás. Na bronquite, ele vai estar mais, vamos dizer, meio que inchado, e ele vai estar cianótico em si. Aí a gente chama de blue bladders, não sei, ou se não, pletótico cianótico. São a mesma doença com diferentes fenótipos, tá? Então, tem essas duas coisas aí. E lembra que eu falei que o principal fator de risco na DPOC é o tabagismo? Só que pode acontecer de inalação de partículas, gases tóxicos, causarem o DPOC. CSN, pacientes que trabalham no CSN estão muito envolvidos com os gases tóxicos em si. Ah, Ana Clara, mas me dê um outro exemplo que não seja no caso da CSN. No caso, pacientes que usam muito fogão a lenha. Lá em casa a gente tem, eu fiquei até meio preocupada assim, mas gente, eu tô muito hipocondríaca ultimamente, tá? Então vocês desconsideram. Mas, por exemplo, pacientes que mexem com fogão a lenha também podem ter um risco de desenvolver DPOC. Pode ser genético também, tá? Essa genética para o desenvolvimento do DPOC. Pode o paciente desenvolver um pulmão com anormalidade, também pode gerar um DPOC. E o envelhecimento pulmonar acelerado, era isso que eu queria falar. Se o paciente tem algum problema que acaba gerando esse envelhecimento acelerado do pulmão, pode levar também a uma DPOC. Mas, no caso, o principal fator dela é o tabagismo. Então, vamos lá, dá 2 casos. Paciente com 60 anos, usa com carga tabágica de mais de 20 anos, maço, apresenta tosse, dispneia, sei lá, febre, essas coisas. Pô, o que você já... presença de sibilo, o que você já pensa logo de cara? Pô, paciente é mais velho, paciente tabagista, 20 anos maço de cigarro, tá com tosse, tá com dispneia, tá com sibilo, você já logo pensa numa DPOC. Olhou ainda, pediu pra tirar o tórax, né? Tirar a camisa e viu que tá com tórax de tonel, que sei que é uma característica física frequentemente associada com a DPOC, o que acontece? A relação antero-posterior do tórax do paciente vai estar aumentada, vai ficar que nem um barril mesmo. Pô, você já logo pensa, o paciente tá com uma DPOC. É isso que eu espero encontrar, entendeu? Numa DPOC. Agora, foi o que eu falei, paciente jovem, é tabagista, mas usa 2 cigarros por dia, teve mudança climática, adotou um gato, tá com tosse, tá com sibilo, tá com dispneia, tá com febre também, sei lá se tem febre, acho que pode ter febre também. Você logo pensa o quê? Numa crise asmática, sabe? Eu tô dando um caso porque esse foi o caso que caiu no meu simulado. De acordo com o chat GPT, tá, gente? Desconsidere a febre, porque a febre vai sugerir algo com uma infecção respiratória, no caso de uma pneumonia mesmo, tá? No caso da asma, é mais essa falta de ar mesmo, essa dispneia, essa tosse, esse sibilo, presença de sibilo na ausculta, né? Enfim, e qual que é a fisiopatologia? Apesar de eu ter falado, vou explicar novamente. Inicialmente ocorre uma resposta inflamatória persistente das vias aéreas, parecida inclusive com a da asma, com participação de neutrófilos e macrófagos, células do sistema imunológico, parecido com a asma, que vão liberar mediadores inflamatórios, parecido com a asma, e vai acabar gerando o espessamento da parede brônquica. Vai gerar o edema,
parecido com a asma, e aumento da secreção de muco, parecido com a asma, contribuindo para o estreitamento das vias aéreas. Além disso, há comprometimento estrutural dos pulmões, especialmente no efizema, né, que eu expliquei, onde os alvéolos vão perder a elasticidade, então eles não conseguem expulsar o ar para fora. Então, essa perda de recolhimento elástico faz com que as pequenas vias aéreas colapsem durante a expiração, tá? Que foi o que eu falei. Principalmente na expiração, porque já tá com problema, né? Tá com muco, tá com secreção ali. Então é como se na expiração você já meio que elas fecham assim, né? E com presença de muco. Então, vai fechar mais ainda no caso da enfisema. No enfisema eles nem tem força para liberar o ar, né? Por isso que acontece, por isso que os sibilos são mais frequentes durante a expiração, dificultando ainda mais a saída do ar. Como consequência, o ar tende a ficar aprisionado nos pulmões, um fenômeno conhecido como hiperinsuflação pulmonar. Olha só. Na DPOC, está na... Como que fala? Na inspeção estática, você vai apresentar justamente essa hiperinsuflação pulmonar. Na inspeção dinâmica, você... Se eu não me engano, cadê? Vai estar... Melhor falar aqui certinho, ó. Na expansão dinâmica... Eu não tenho expansão dinâmica aqui, calma. Não achei expansão dinâmica, mas enfim, a expansibilidade no caso do paciente com DPOC vai estar diminuído, tá? Bilateralmente, que vai estar super insuflado, então ele não... Na hora que ele for encher o pulmão de ar, ele vai até que encher, mas não vai conseguir jogar esse ar para fora, então a expansibilidade ela vai estar ou normal ou diminuída bilateralmente, tá? O frênico tórico vocal vai estar normal também. Na percussão, você vai ter o som, uma hiperressonância pulmonar, que vai ter muita presença de ar ali, é igual o da asma em si. E no caso, se você for, no caso da ausculta, você tem murmúrio vesicular universalmente audíveis ou diminuídos, tá? Com presença de sibilos difusos, tá? Tem isso também. Que mais? Que a gente precisa falar sobre o DPOC. Calma, perdão. Uma coisa que isso aqui é só um título de curiosidade a mais. Quando você tem essa cuparina e hipersuflação pulmonar, né? Isso acaba aumentando o volume pulmonar, o que dificulta a mecânica respiratória e leva a sensação constante de falta de ar. O paciente ele não tá conseguindo jogar esse ar para fora. Por isso ele só respira, e ele não vai estar conseguindo jogar esse ar para fora, ele sente essa falta de ar. Além de que você vai ter o uso da musculatura acessória, tá? Para ajudar a respirar. Como você tem essa destruição dos alvéolos, não faz sentido o corpo priorizar e continuar mandando o sangue para lá, porque o sangue ele não vai ser reoxigenado. Então você vai ter uma hipoxemia ali naquela área dos alvéolos. E em estágios mais avançados pode levar até uma hipercapnia, né? Acúmulo de CO2. Então, com o tempo, essa hipóxia crônica vai causar uma vasoconstrição dos vasos pulmonares, levando uma hipertensão pulmonar e sobrecarga do ventrículo direito, levando justamente uma condição que a gente chama de corpulmonália, né? Se você ler em algum lugar, corpulmonália, entenda que é justamente uma hipertensão que você vai ter pulmonar. Inclusive, ela é mais comum nessa DPOC, mas eu acho que ela pode acontecer também quando você tem uma insuficiência cardíaca direita. Quer ver? Um minutinho.
Vamos ver se eu não tô tirando essa informação. Sim, ó, o corpo pulmonar pode evoluir para insuficiência cardíaca direita, tá? Corpo pulmonar é uma alteração do ventrículo direito causada por uma doença pulmonar ou hipertensão pulmonar. Em doenças como DPOC grave, ocorre aumento da pressão na circulação pulmonar, né? Porque você vai ter essa hipoxemia, então acaba levando uma vasoconstrição para evitar que o sangue vai para aquela região lá, né? Já que ele não vai ser oxigenado. Então o ventrículo direito precisa fazer mais força para bombear sangue para o pulmão, que acaba levando uma hipertrofia e depois acabar falhando e levando essa corpo pulmonar aí. Então, dessa forma, a DPOC ela é o resultado da interação entre inflamação crônica, obstrução das vias aéreas, destruição alveolar e prejuízos nas trocas gasosas, levando a um quadro progressivo de limitação respiratória, tá? Aí os fatores de risco que a gente tem, o principal, que nem eu havia citado, é o tabagismo. Tem relação dose e resposta, ou seja, significa que quanto menos você fumar, menos chances tem você de desenvolver um DPOC. O cigarro eletrônico agora que surgiu aí é um principal componente de DPOC que está surgindo. A gente não sabe especificar o quanto tempo um cigarro eletrônico pode levar a uma doença. O cigarro normal em si, a gente já tem uma estimativa por anos de estudos, agora o cigarro eletrônico não tem, né? Fogão a lenha, minas de carvão, poeira, alguns vapores, tudo isso também pode levar a um DPOC. A exposição passiva também ao tabagismo. E a exacerbação foi o que eu falei, né? O principal sintoma da DPOC é a dispneia. Então, na medida que você tem uma exacerbação dos sintomas do DPOC em si, a cada exacerbação o paciente ele perde a função pulmonar. No exame físico, agora que tem o exame físico no tórax de início pode ser normal. Inspeção estática, você vai ter o tórax em tonel de início. Eu falei tanto que era normal, né? Mas tem um tórax em tonel no paciente, tá vendo, ó? Ó o trenzinho errado aqui, ó. Então, não, tinha sim, eu que não vi. DPOC em inspeção estática, o tórax em tonel, a expansibilidade ela vai estar diminuída. O frênico tórico vocal vai estar aumentado, a percussão vai ter o som hiperressonante, né, pulmonar, e a ausculta, a murmúrio vesicular universalmente audíveis ou diminuídos, com sibilos difusos que a gente tem. Quando for uma doença moderada ou grave, a ausculta pulmonar com murmúrio vesicular reduzido difusamente, tórax em tonel, que você vai ter uma hipersuflação pulmonar, fase expiratória prolongada, então eu acredito que deve ser que você tenha a expansibilidade ela vai estar diminuída, e presença de sibilos, e a percussão uma hiperressonância pulmonar. Outro exame que ajuda a confirmar se você tem uma DPOC ou não é a espirometria, né? Ela vai avaliar o grau de obstrução. Então, assim, tanto o DPOC quanto a asma, o seu diagnóstico é clínico, mas o que ajuda a confirmar esse diagnóstico é a espirometria. E detalhe. Não, tá certo. Agora, se o paciente ele tiver entre 50 e 80 anos e tiver uma carga tabágica acima de 20 anos maço, você deve indicar uma tomografia computadorizada do tórax para ver se não é um câncer de pulmão, tá? No raio-x do tórax, vai ter sinais de hiperinsuflação, retificação das hemícolas diafragmáticas, áreas de enfisema, né? Entre outros. Aí o tratamento medicamentoso, mesma coisa que o da asma. Corticoide inalatório, pode ter um corticoide oral, pode ter broncodilatadores. Aqui no caso da DPOC, a gente tem o LAMA e o LABA, né? O LAMA e o LABA são broncodilatadores de longa duração.
Tratamento não medicamentoso, obviamente, é abandonar o tabagismo, ter uma reabilitação pulmonar, né? Oxigenoterapia em pacientes com hipoxemia também pode ser indicado. Então, Ana Clara, como que a gente vai diferenciar a asma e DPOC? A gente sabe que a asma geralmente é pacientes jovens na infância, DPOC pacientes mais velhos. A asma é mais uma alergia causada por fatores alérgicos, fatores desencadeantes de alergia, irritantes em si. E o DPOC, não que não seja, mas o DPOC ele é mais tabaco, né? Tabagismo, além de que a asma é mais suscetibilidade genética. No caso da asma, ela é reversível com tratamento e o DPOC ele é irreversível. E por fim, não menos importante, que eu tô até com preguiça de falar, aqui a gente entra sobre o câncer de pulmão. O principal fator também para você ter câncer de pulmão é o tabagismo, tá? Então, já entra o tratamento... Não, calma. Vamos às partes, né? Fatores de risco, olha só. Você vai fazer uma TC do tórax em indivíduos entre 50 e 80 anos, né, que nem eu havia citado, com carga tabágica de 20 anos massa. Pode ser tanto em tabagistas ativos ou pacientes com abstinência de tabaco em menos de 15 anos, tá? Aí você faz uma coisa que a gente fala de screening para câncer de pulmão, que ou seja, você deve procurar o câncer antes mesmo do paciente ter sintomas, tá? Porque a maioria do câncer de pulmão, eles são diagnosticados em estágio já avançado. Então, se o paciente tem 50, entre 80 anos, tem a carga tabágica acima de 20 anos maço, ou ele está em abstinência, tem 15 anos que ele não usa algum tabaco, você deve fazer uma tomografia, procurar ali se não tem nada que indica que, opa, vamos nos atentar para não ser um câncerzinho, sabe? Manifestações clínicas. O paciente típico de câncer de pulmão típico é o tabagista atual ou ex-tabagista de qualquer sexo, tá? Entre 60 e 70 anos. Qual que vai ser a clínica dele? Tosse crônica, dispneia aos esforços, escarro hemoptóico e perda ponderal, tá? Porra, tem perda ponderal? Já fica atento para não ser câncer. Que mais? Ai, que preguiça. Existe quando a gente está relacionado com se o paciente tiver um crescimento de tumor primário central, o paciente ele tem tosse, hemoptise. Hemoptise é tosse com sangue, tá? Eu havia falado em algum vídeo que era hematêmese, né? Mas que hemoptise era vômito com sangue, mas hematêmese que é vômito com sangue, então eu já corrijo aqui. Hemoptise, sibilos também tem estridor, dispneia, pneumonia pós-obstrutiva. Agora, se o crescimento for periférico, tosse, dor pleurítica, dispneia, sintomas de abscesso pulmonar, tá? Rouquidão, tá? O paciente tá com rouquidão, pode indicar também que ele tem câncer por causa da paralisia do nervo laríngeo recorrente. Disfagia também pode fazer a gente ficar atento, porque se, por exemplo, tiver esse tumor estiver obstruindo a traqueia, tem uma compressão traqueal, então o paciente ele concorda que ele vai apresentar uma disfagia. Aliás, se o paciente tiver uma compressão esofágica, né? Porque se você tem uma obstrução traqueal, pode acabar comprimindo o esôfago, que levando justamente à disfagia, então ele não consegue engolir, sabe? Pode ter dor pleurítica, dispneia e tosse, por causa do derrame pleural. O paciente ele pode ter câncer e evoluir para um derrame pleural. E é isso. Tem umas outras coisas aqui, mas não vou falar disso aqui não. Nem eu vou estudar isso aqui. Asma, DPOC e câncer é isso, tá? Sobre o tratamento, vai depender muito do tipo histológico do câncer do paciente e do estadiamento dele. O estadiamento a gente usa uma sigla que é TNM, que o T é para ver o tamanho do tumor. O N
é pra ver se não tem linfonodos acometidos. E o M, eu não lembro o M. Eu acho, o M se não tem metástase. Então vai depender do tipo histológico, do estadiamento do paciente, pra gente ver sobre o tratamento em si. E olha só, as metástases e os sítios de metástase mais comuns, ou seja, o local mais comum de ter metástase, é o sistema nervoso central, ossos, fígado e as suprarrenais que a gente tem. E é isso, gente. Espero ter ajudado, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou me manda mensagem pra mim, fala comigo pessoalmente que eu tentarei ajudar. Um grande beijos e até a próxima.